Fala pessoal, resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês um pouquinho de como acontece o envelhecimento facial. A gente vai passando por mudanças ao longo do tempo, isso vai causando uma série de alterações na estética do nosso rosto, alterações que a gente não gosta que aconteçam, mas fatalmente elas vão acontecer. Logicamente, se a gente tirar fatores ambientais que causam envelhecimento, como tabagismo, como sedentarismo, como alimentação mal feita, a gente diminui um pouco o ritmo do nosso envelhecimento. Mas existem fatores que não tem jeito, eles vão acontecer. Principalmente fatores relacionados à anatomia. Ou seja, ao longo do tempo, a gente passa por algumas alterações ósseas na face. Essas alterações ósseas fazem aumentar cavidades como a cavidade orbitária, a cavidade do nariz. Isso faz com que os tecidos moles vão se acomodando de uma outra forma por conta dessas alterações ósseas. Além disso, os nossos tecidos perdem elasticidade, a musculatura passa a ficar mais tensa, fazendo com que apareçam as rugas de expressão. Tudo isso está causando uma deiscência, principalmente dos compartimentos gordurosos da face. Então, por exemplo, o compartimento gorduroso que estava aqui na maçã de rosto, ela vai descendo. O que estava aqui vai descendo para a região mandibular, fazendo para aparecer o jaw, que é o bulldogzinho que aparece do lado da nossa mandíbula. A papada começa a aparecer, as bolsas de gordura abaixo dos olhos começam a aparecer, a pele começa a pesar por sobre os nossos olhos, o nosso olhar começa a ficar triste, começa a ficar com cara de cansado, o nariz abre um pouquinho a largura dele, a ponta nasal começa a cair, os nossos lábios começam a descer, ou seja, é uma série de alterações que incomodam a gente. E existem manobras para a gente recuperar um pouco dessa queda das estruturas. Essas manobras podem ser cirúrgicas ou não cirúrgicas. Manobras não cirúrgicas como aplicação de botox, a gente consegue diminuir um pouco a tensão muscular. Ácido hialurônico em pontos de sustentação, a gente consegue fazer um efeito de levantamento, um efeito lifting em alguns pontos, sem ter aquela sensação de que a cara está toda mudada. É só para tentar fazer uma leve sustentação do que caiu, para diminuir aqueles efeitos dessa queda, O bigode chinês, por exemplo, se a gente sustentar um pouco o que caiu, a gente diminui a aparência do bigode chinês, a gente diminui um pouco a aparência do bulldog, da papada. O nosso queixo acaba tendo uma reabsorção óssea que ele acaba diminuindo de projeção. Essa queda de projeção do queixo faz surgir também a papada, faz aumentar, exagerar a aparência do bulldog e da própria papada. Então a gente pode projetar um pouquinho esse queixo. Quando a gente coloca ácido hialurônico aqui, dos lados do nariz, a gente consegue desfazer aquela alteração óssea que fez com que o osso se alargasse, o nariz também alargasse e a ponta caísse. Então a gente consegue fazer com que essa ponta nasal levante, o nariz se projete mais. Ou seja, as alterações teciduais, por exemplo, como queda da produção de colágeno, a gente consegue estabilizar isso com os bioestimuladores de colágeno. A gente tem uma série de manobras que a gente pode fazer para recuperar esses acontecimentos relacionados ao envelhecimento facial. E também a gente pode fazer através de cirurgia, logicamente, Se a gente fizer um lifting facial, que é aquela cirurgia que a gente levanta a face como um todo, a gente faz essas manobras de uma forma mais rápida, que é através da cirurgia. Como a própria cirurgia das pálpebras, tem cirurgias que vão ser irreversivelmente indicadas para nós com o tempo. Que, por exemplo, o fato de aparecer o excesso de pele na pálpebra superior, isso a gente só resolve tirando esse excesso de pele através da blefaroplastia superior. Se as bolsinhas de gordura aparecerem aqui embaixo, a gente tem que tirar um pouco desse excesso de bolsinhas. Se o nariz caiu demais ou abriu demais, uma rinoplastia pode ajudar, ou até mesmo uma rinomodelação. O queixo que retraiu demais pode ser resolvido através de um avanço de mento com uma mentoplastia. Ou seja, tudo tem jeito. O envelhecimento facial acontece irreversivelmente, mas a gente consegue melhorar e deixar você mais jovem através de manobras cirúrgicas ou não cirúrgicas. Beleza? E se você tiver algumas dúvidas, se tiver qualquer tipo de pergunta a respeito desse tema, é só mandar pra gente que a gente terá o maior prazer em responder.